Hein? Deixa eu correr. Não, peraí, estou brincando. Deixa eu ter uma palavra aqui que Deus tem ministrado no meu coração. E o título dessa mensagem eu coloquei Fé em Deus. Por que eu coloquei fé em Deus, Robéria? Porque um dos pilares da fé cristã, que contida lá em Hebreus 6, abre sua Bíblia em Hebreus 6. O livro de Hebreus aos Hebreus. Capítulo 6, versículo 1. Seis, 1. Todos acharam? Teremos 6:1. Todos acharam? Nós já foi falado, a gente sempre que tem a oportunidade fala que a Bíblia, ela foi, por exemplo, as cartas, elas não foram escritas em capítulos e versículos. Ela é uma carta inteira. Depois ela foi dividida em capítulos, versículos, para a gente poder melhor achar os textos, foi uma forma inteligente e inspirada por Deus para nos dividir. Então, quando nós lemos essa parte da carta aos Hebreus, nós temos que linkar ela com o que foi escrito no 5 anterior, e aí ela continua. Mas quando ele começa o capítulo 6, ele fala assim, por isso... Só essa palavra por isso, nós já entendemos que na língua portuguesa, isso é ligação, né? Isso está ligando o que ele vai falar à frente, está ligando com o que ele já falou atrás. Então ele fala, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, ou seja, nós temos algo mais perfeito para falar. Não lançando de novo, ou seja, será que eu vou ter que falar de novo esse mesmo assunto com vocês? A base da fé cristã, será que eu vou ter que falar de novo sobre esse assunto? Está entendendo, Patrícia? Ou seja, é um assunto que, Marcelo, tem que fazer parte da nossa fé cristã. Eu tenho entendido, Marco, da seguinte maneira, alguém que se converte a Cristo, ele tem que, de cara, já aprender isso aqui. O que ele tem que aprender? Ele tem que aprender sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Ele tem que aprender sobre isso. Desses fundamentos, né, como ele fala de novo, a base, né, dessa fé cristã, a segunda aqui que eu separei é a fé em Deus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre fé em Deus. Como que isso começou a surgir no meu coração? Eu já falei algumas vezes aqui que o Uber, para mim, ficar atrás daquele volante, tem sido muitas coisas. Além de auxiliar no meu sustento, ele tem sido também um local para eu poder cumprir o meu ID. Quantas e quantas pessoas eu já evangelizei ali dentro. Já falei de Jesus, escutou um louvor. Pessoas já choraram naquele carro, angustiadas. O pessoal ri de uma história que eu conto, Marcelo. Que todo mundo que entra no Uber, bom dia, boa noite, como é que você está? Sempre pergunta. Aí eu perguntei para uma senhora, uma mulher que tinha acabado de entrar. Olá, boa noite. Ela, boa noite. Tudo bem com você? Aí ela, não! Já que você perguntou, eu vou falar. E começou a chorar desesperadamente. E foi do Farol para Ponta Verde, chorando sem parar, falando. Então, o Uber ele tem sido, além de tudo isso, ele tem sido também um local de escola para mim. Eu tenho aprendido muito, dirigindo aquele carro, sobre vida, sobre cristianismo. E uma das coisas que eu tenho observado ultimamente é que a fé, não no seu conceito original de Hebreus 11, que é a certeza das coisas que não se veem, não quero falar sobre isso, é porque eu entendi, dirigindo o carro,
que muitas pessoas têm fé em muitas coisas. Por exemplo, eu peguei 2 jovens uma vez saindo da boate, e o assunto daquele jovem era ele falando com a moça, os 2 jovens conversando, sobre a fé que eles tinham nos cristais. E eles foram falando, e ele falando, e o rapaz falava assim, nossa, eu preciso ir lá naquela cachoeira, levar os meus cristais, para eu poder me limpar, porque eu estou pesado. Então ele tinha fé naquilo. E quantas pessoas têm depositado a sua fé em algo que não é Deus? Ela institui Deus para ela, para aqueles jovens, o Deus dele é o cristal, é a natureza. Então ele institui Deus em várias coisas, só que nós que somos de Cristo, que já tivemos os nossos olhos abertos, a base da nossa fé cristã é nós aprendermos a canalizar a nossa fé em Deus. Amém? Está comigo? Canalizar, Marcelo, a fé em Deus. Não botar a nossa fé em algo que abstrato, em algo de religião, ou em algo que foi passado, que foi ensinado. Não, a nossa fé cristã, ela tem que ser em Deus. E isso é um ensinamento que nós temos que ensinar para a Licizinha, para a Liz, para as crianças, para os jovens, adolescentes, para nós, Robéria, sobre como que é viver e ter uma fé em Deus. Mas voltando para nós, deixando esses jovens, voltando para a gente que já teve os olhos abertos, que a nossa fé, nós já entendemos isso, como o irmão Robson, agradecer a Deus, porque foi liberto, aonde você, usando o irmão Robson, que orou e agradeceu, canalizava a sua fé, achando que era Deus, mas não era. Mas hoje nós que já temos a nossa fé em Deus, amém? Um ponto muito importante é saber diferenciar, Guga, a linha fina que separa crer de ter fé. Vou repetir, nós temos que aprender, Alexandre, a diferença entre crer e ter fé. Tem gente que crê, mas não tem fé. Abre sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 9. Versículo 24. O contexto nós já conhecemos, é alguém que se aproxima e que pede para Jesus curar o filho, né, a cura de um menino. E naquela... naquela circunstância, né, era alguém que desde a infância vinha sofrendo, usando o nosso termo, nós sabemos que é uma questão de possessão, mas cientificamente era epilepsia, provavelmente, que esse jovem tinha, que ele espumava pela boca, se fechava naquela possessão. E ele explica para Jesus que algo acontecia desde pequeno, no 21, e no 22 ele fala, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-la, possessão demoníaca em cima daquele jovem, daquele menino. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Quantas pessoas nós chegamos diante de Jesus com essa clamando assim, Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, faz por mim. Colocamos aqui. Quando você escreve o seu pedido de oração e coloca aqui, você está tendo essa atitude desse homem, falando para Jesus, Jesus, tenha misericórdia, faz alguma coisa. 23, ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, você está perguntando se eu posso fazer alguma coisa, né?
E Jesus fala, tudo é possível. 24. E imediatamente o pai do menino exclamou, aqui vem algo muito importante que eu aprendi, Cauê. Ser sincero com o Senhor. Olha a resposta desse pai. Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Ele cria. Mas me ajuda na minha falta de fé. Sabe uma ilustração boa para isso aqui? Guga. Imagine um homem que faz aquele circo que atravessa numa corda bamba. E todo mundo, Robério, vai lá para ver aquele homem atravessar na corda bamba. E ele coloca, Alexandre, aquele cabo de aço de um prédio para o outro. E ele atravessa. Aí todo mundo aplaude. Aí ele fala assim, quem acredita que eu consigo atravessar esse cabo de aço andando de bicicleta? Todo mundo, eu acredito. Aí ele vai e atravessa de bicicleta. Zé. Todo mundo aplaude aquela coisa. Aí ele fala assim, quem acredita que eu consigo atravessar de bicicleta e com um saco de cimento atrás? Quem acredita? Eu acredito. Aí ele vai e atravessa com um saco de cimento na garupa. Aí ele vai mais à frente, Lídia. Quem acredita que eu consigo atravessar com uma pessoa na garupa? Eu acredito. Quem é que vai sentar na garupa? Opa, peraí. Acreditar é uma coisa. Sabe o que é ter fé? É sentar na garupa. Acreditar que ele pode atravessar de bicicleta com alguém na garupa, todo mundo acredita. Mas ter fé é sentar na garupa. Todo mundo acredita que Jesus pode fazer alguma coisa, até o momento que aquela coisa que você acredita, que você vira para alguém e fala, cara, tem fé, Deus é contigo, acredita. A hora que o negócio bate na sua porta, eu quero ver você dizer para você no espelho, cara, acredita. A hora que você vê alguém abatido, você chega e fala, não, tenha bom ânimo. Você acredita, você crê que Jesus... Mas a hora que aquela coisa bate na sua porta, cadê o seu ânimo? Porque ter fé em Deus é muito importante. A fé em Deus, ali, tem a ver com isso. Você parece que é simples. E olha só que interessante. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Crer é você confessar. É você acreditar que atravessa de bicicleta. Batizar é você sentar na bicicleta. Porque eu creio que Jesus é. Se eu crer, creio. Então, se eu creio, eu vou batizar. Porque o batismo é a confissão da fé. Pegou a visão? Você crê. Eu creio que Jesus é o Senhor. Você tem fé? Tenho. Então batiza. Porque aquele que crer e for, será salvo. Porque quem não crer, já está. Mas eu creio. Todo mundo crê. Mas o batismo é você colocar a sua fé em ação. É você colocar em prática aquilo que você crê. Não estava nem no roteiro, mas o Espírito Santo me mostrou isso. Agora, me veio uma pergunta feita pelo Espírito, que é uma pergunta que eu lanço aqui. Como saber se a minha fé está em Deus? Essa é uma pergunta. Como que eu faço para saber se a minha fé está em Deus? Como é que você acha que você... Dá uma sugestão aí. Como que você acha, enquanto eu bebo aqui a água, o que você acha? Que você, como que você percebe que a sua fé está em Deus? Cri, cri. Cri, cri.
Mateus 5. Opa, aqui é Marcos. Mateus 5. Já está rápido demais o Google, rapaz. Deixa eu achar primeiro, aí eu te falo. 5:46. Todos acharam? Jesus fala assim: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, seja perfeito como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Aqui está a chave para você saber se a tua fé está em Deus. Sabe o que é? Não é participar do Graça em Ação. Quantas e quantas pessoas, quando a gente vai distribuir comida, quantas vezes a gente chega e já tem um carro entregando? Já tem alguém entregando sopa? Então, entregar sopa, entregar o cuscuz, fazer o Graça em Ação, não mostra que a fé de alguém está em Deus. Os gentios também fazem isso. Você ser honesto não mostra a sua fé em Deus. Uma das coisas, Robéria, que eu tenho visto, eu comentei lá no aniversário do Caian, com o pessoal lá, porque tem um edifício do lado da Leroy, lá, 2 torres, Riviera. Ali, Robéria, só mora negro granado. E eu já peguei gente feliz e sorrindo, entra no carro ali. Aí pega uma pessoa que mora no Jacintinho, feliz, alegre. Aí pega alguém na Ponta Verde, alegre. E eu percebi o seguinte: as pessoas, olhando numa visão horizontal, terrena, elas não precisam de Jesus para ter bom caráter. Elas não precisam de Jesus para prosperar. Porque eu peguei pessoas indo para uma boate, para fazer algo, você acha que Deus está na boate? Mas estavam felizes, moram bem. Então, se a gente olhar no âmbito natural, os gentios também não fazem isso. Aí a Mariana falou assim: eu conheço uma família, que exemplo de família. Marido, esposa, filhos, mas, aí entra o mais. Não tem Jesus. Mas é uma família exemplar, que dá exemplo para muitas pessoas que conhecem a Cristo. Quantos e quantos empresários honestos você conhece que não tem Jesus? Que são exemplos de honestidade, de trabalho, parece que tudo que põe a mão prospera, faz o negócio dar certo. Então, a prosperidade, fazer caridade, fazer boa ação, isso não mostra se alguém tem ou não tem fé em Deus. Porque Jesus fala, até os gentios, até os publicanos, até os ímpios fazem essas coisas. E o Espírito me falou, muito mais do que ações, o que mostra se alguém tem ou não tem fé em Deus, são as reações. Qual a resposta que você dá mediante as situações que acontecem na sua vida? Aí mostra quem tem ou não tem fé em Deus. Por exemplo, os 3 da Babilônia. Os 3 da Babilônia foram colocados diante de uma situação. Quem não adorar a Deus, o rei Nabucodonosor, quem não se curvar diante da estátua, vai ser lançado numa fornalha. Imagino o texto não fala, mas eu imagino que algumas pessoas devem ter chegado para os 3 e falar, cara, o que importa é o seu coração. Quem já ouviu isso?
O que importa é você estar bem com Deus. Essa atitude de se curvar, cara, você pode morrer. Você acha ou não acha que vieram pessoas e falaram isso para os três? Você acha, Robson, que veio? Você acha, Cícero, que veio alguém falando? Mas sabe qual foi a atitude dos três que tem fé em Deus? Se Deus quiser me livrar, Ele livra. Se Deus quiser que eu morra no fogo, eu morro, mas não vou me curvar. Eu não vou ceder. Alguém que tem fé em Deus, a sua fé, e isso não é algo que você tem que mostrar para os outros. Eu estou falando de algo que eu tenho que mostrar para mim. Porque vai chegar um dia em que eu e você será individual a coisa. É o famoso local onde dizem que é onde o menino chora e a mãe não vê. Alexandre, vai ver um dia que vai ser só você e Deus. Aí entra uma coisa, se a sua fé está em Deus, Jesus pula na frente. Esse é assunto para outra história. Mas a fé em Deus, ela está ligada às reações. Como que você reage diante de momentos, de situações que acontecem na sua vida. Seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, aonde você estiver. Vai haver situações. Se a sua fé está em Deus, existem alguns pontos, só 4 pontos, que mostra para mim, para você, e evidencia que a nossa fé está em Deus. Amém? Primeiro ponto que eu marquei, vai ser bem rápido. Primeiro ponto, crer nas promessas. Alguém que tem fé em Deus, ele crer. Nós já vimos a diferença entre crer e fé, não já? Que tem uma diferença, crer é uma coisa, não está muito. Esse assunto pode ser. Já foi falado isso na Escola da Graça, não já? Não lembro, não, eu também não. A gente deve ter um comentário em relação ao assunto. Mas é muito importante que quem tem fé em Deus creia nas promessas. Hebreus 11. Capítulo 6, ou capítulo 11, versículo 6. Eita, vou brincar de espada para o alto. Sabe como é que é a espada para o alto? Isso é gincana, eita, desse assunto. Gincana dos, como é que era o nome do meu grupinho de adolescentes, quando eu era da Batista? Embaixadores do Rei. Espada para o alto. Aí segurava a Bíblia assim no alto, Roberto. Aí falava, vamos ver quem acha Hebreus 11:6. Aí todo mundo, achei, o primeiro que acha. Espada para o alto. Aí levantava a Bíblia. Hebreus 11:6. Todos acharam? Posso ler? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Porque é necessário, fala, necessário. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então, crer nas promessas. Está vendo como é que fé e crer andam juntos? É necessário aquele que diz, eu tenho fé em Deus. Eu não tenho fé em cristal, eu não tenho fé em imagem, eu não tenho fé no meu trabalho, eu não tenho fé no meu braço, eu tenho fé em Deus. Então, todo aquele que diz que tem fé em Deus, é necessário crer que Ele existe. E olha o que o texto continua falando. E que recompensa os que buscam. Tem uma versão que diz, é galardoador, tem aí? Cadê? Quem é que tem aí?
galardoador. Sabe o que é galardoador? Sabe o que é galardão? Quem não sabe o que é galardão? Galardão é a recompensa, por isso que ele fala recompensa, que você vai receber nas bodas do Cordeiro. O dia que Jesus vir te buscar, vai ter uma recompensa que ele separou para você. Então, se você crer, se você tem fé em Deus, é necessário que você creia que ele tem uma recompensa separada para você, para te entregar naquele dia. Então, é necessário. Abra comigo Lucas, capítulo 1. Ainda dentro de crer nas promessas. Lucas. Lucas 1. Nós vamos lá a partir do 42, que esse aqui é o momento que a irmã Maria, esposa de José, vai encontrar com Isabel. Ela vai encontrar com Isabel. 42, todos acharam? Lucas 1, 42. Isabel exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que chegou os ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. 45. Bem-aventurada, leia. Não. Bem-aventurada, aqui. Sabe por que Maria foi escolhida? Ela cria na promessa. Quando Isaías diz lá no Isaías 9, vai ser gerado um menino, o meu Redentor vive. Quando José falava lá no Egito, olha, quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos, porque um dia o nosso Senhor vem nos visitar. Eu entendo pelo Espírito nesse texto, que Maria era alguém que estudava as Escrituras, e ela cria na promessa. E o dia que o anjo apareceu, ela creu. E a Isabel fala, bem-aventurada é a que creu. Então é importante, você vai identificar a sua fé em Deus. Você crê nas promessas? Desde criança, eu escuto, Jesus vai voltar. 42 anos atrás, hoje. Aí eu fiz essa pergunta para mim. Você ainda fala com muita convicção que Jesus está voltando? Ou, depois de tanto tempo, rapaz, vai voltar é nada. Você ainda crê nessa promessa? Que Jesus está voltando? É importante que todo aquele que se aproxime de Deus creia. A fé em Deus, ela é evidenciada na minha e na sua vida, se você crê nas promessas de Deus. Você quer ver uma coisa? João 18:36. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 18:36. Quem achou pode ler, bem alto. Cauê, promessa de Jesus, que nós iríamos receber muitas bênçãos no reino dele, amém? Mas qual é a palavra de Jesus? O meu reino não é deste mundo.
Então, eu começo a me autopoliciar, quando eu começo a entregar a minha vida, a pedir coisas para Deus e a determinar a minha alegria, a minha confiança em Deus, se está tudo bem aqui. Mas a partir do momento que os meus olhos foram abertos, eu tenho uma promessa: o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Outra, 1 Coríntios, deixa eu correr que tem uma reunião depois com os... 1 Coríntios 3, (10 a 15). Posso ler? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Fala para a pessoa que está do seu lado, como é que você está edificando? Quem foi para o Graça em Ação ontem? Pergunta para a pessoa que foi que está do seu lado. Qual foi a intenção que você foi para o Graça em Ação ontem? O que estava no seu coração quando foi... Porque é isso aqui, cada um veja como edifica. Por que isso é importante? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ele está dizendo que tudo que nós fazemos diante de Jesus é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha. A obra de cada um se tornará manifesta. Ou seja, tudo que... Quem foi por graça e ação? Estou usando a gente como exemplo. Mas eu vi isso num outro grupo que estava lá entregando. Vai fazer uma obra de caridade, aí pega o pão, dá na mão da criança e faz a selfie. Porque tem que mostrar, Marcelo, que está fazendo boa ação. Sabe? Eu fiz uma boa ação, aí estou fazendo a selfie com as criancinhas, dando comida para elas, porque eu tenho que botar na minha rede social que eu sou bom. A prova, eu não estou falando de salvação. Todo mundo está salvo. Eu estou falando de recompensa. É importante que todo aquele que chega e se aproxime de Deus, creia que Ele é galardoador. Então tem recompensa, Ivete. Talvez ninguém viu você, aquelas pessoas todinhas que recebeu o cuscuz, não viu você preparando. Mas quem precisava ver, viu. Glória a Deus. Aleluia. Entendeu, Guga? Quem precisava ver, viu. Ninguém viu quem limpou o chão aqui hoje. Aí você quer ver uma coisa? Você vem e limpa. Limpa de novo. Aí daqui a pouco você diz, eu não vou limpar mais. Por quê? Só eu que limpo. Ninguém limpa mais. Mas você estava limpando para quem? Você estava limpando para Jesus ou para o pastor? Porque se você limpou por Jesus, não se preocupa não, sua recompensa está aqui, ó. Ele fala. Onde é que eu parei? 13. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. O que Hebreus fala? Ele é recompensador, galardoador. Paulo está dizendo aqui que a obra que você fez, você vai receber com recompensa, se ela resistir ao fogo. Madeira queima no fogo? Então a obra de muita gente é madeira. Está salvo. Mas sabe como é que o texto fala que essa pessoa se salvou? Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo. Mas como que através do fogo? Você já viu alguém que sobrevive a um incêndio, como é que ela fica depois? Está viva,
mas está toda queimada, tem umas sequelas. Mas não é isso, lá no reino de Deus não é isso. Mas é como se tivesse preparada pelo fogo. É uma ilustração que Paulo nos mostra para a gente poder compreender as coisas de Deus. Então é importante, a minha fé em Deus, ela é acompanhada de crer nas promessas. A minha fé em Deus, ela é acompanhada de uma fé firme. Segundo ponto, uma fé firme. Isaías 7:9. Põe lá no data show lá, para a gente correr. Isaías 7:9. Eu gosto muito dessa NBV. Quem tem NBV, leia 7:9. É aqui, né? A internacional também fica. Ó. Qual é o contexto? O contexto era e alguém ameaçou invadir Judá. E aí o rei tentou se abater por causa disso. Deus manda uma mensagem: olha, cara, não se preocupa, não vai acontecer nada, você está protegido. Tal. Dá todo Marcelo, toda uma direção, depois você lê. Só que aí ele termina essa direção da seguinte maneira: a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remazé. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza você não vai resistir. Quantas e quantas notícias ruins nós recebemos durante o dia, quantas e quantas coisas que a gente planeja e não dá certo, quantas e quantas coisas você planejou, nossa, eu vou fazer aquele negócio, vai dar certo, e pô, não dá certo. Aí, de repente, eu lembro do meu pai, um velho sadio, aquele corre, e aí viajou, quando você viaja para um outro país, que a diferença de horário é muito grande, existe um negócio chamado jet lag, que é porque aqui, por exemplo, agora aqui são 7h25, mas lá onde as minhas irmãs moram, está de dia, elas estão acordando agora, então, essa é a diferença. Então, quando você viaja, você volta, e você sabe muito bem o que é isso, vocês trabalham de noite, né? Aí o meu velhinho, meu pai, esse jet lag, passou mal, foi para o hospital. Para que ele foi para o hospital, ele fala? Chegou no hospital que era pré-diabético, com pressão, começou a dar um diagnóstico de doença. Falei, meu Deus. Ele foi para o hospital para tentar buscar uma saúde e saiu de lá pior do que entrou. Quantas e quantas vezes nós já recebemos notícias assim, Roberto? Parece que eu comecei a orar, parece que a coisa foi piorar. Mas olha o que Isaías está falando: se você não tiver uma firme fé, se você não tiver uma fé firme, você não vai resistir. Então, quem tem fé em Deus, ele resiste, ele tem uma fé firme. Olha, Pedro, ou você cala ou você vai morrer. Cara, minha fé em Deus é tão grande que eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Cala a boca, eu não posso, porque a minha fé em Deus, me diz Paulo, que o morrer é lucro. Então a nossa fé em Deus, porque vamos usar as claras, quem coloca a sua fé em cristais, como aqueles jovens que eu peguei no Uber, a hora que esse cristal não der certo, sabe o que ele vai fazer, Roberto? Eu vou para outro cristal, porque esse aqui não dá. Não, eu vou para outro, esse aqui não dá. Aí, a pessoa está encalhada, né? Aí quer casar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o santo casamenteiro. Porque só esse outro santo aqui não resolve, então eu vou para o outro. Aí fica assim, porque eu vou tentar uma coisa para resolver, não dá certo. Não, mas quem tem firme fé em Deus, meu irmão, pode estar caindo no mundo, não vai me abalar. Mas sua cabeça vai rolar, não tem problema, pode rolar a cabeça. É um favor que vai fazer para mim. A morte, a partir do momento que eu tenho a fé em Cristo, a morte é minha amiga. Porque eu tenho uma fé firme em Deus. Porque nós só vamos conseguir resistir a tudo que tem para ser lançado contra nós que estamos em Cristo Jesus. Se a nossa fé, ela for firme. Tenha uma fé firme. Terceiro, cheios do Espírito.
Uma pessoa que tem a fé em Deus, ela tem o Espírito Santo. Corre para Lucas 1 ainda. O mesmo episódio onde Isabel encontra Maria. Lembre-se, nesse episódio aqui, Robson, Lucas 1, quando Isabel encontra Maria, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne. Atos ainda não tinha acontecido. O Espírito Santo só era derramado sobre algumas pessoas. Todo mundo sabe disso, né? Está ligado nisso, né? O Espírito Santo, antes do Pentecostes, só era derramado sobre profetas, reis e homens escolhidos por Deus. Mas quem tem fé em Deus, olha o que diz o texto. Naqueles dias 1:39, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se estremeceu no seu ventre. Leia o que está escrito aí. Então, Isabel, na minha versão diz, ficou cheia do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Quem se aproxima de Jesus não tem como não ficar cheio do Espírito. Isabel, numa época onde não se tinha o Espírito Santo derramado sobre toda a carne como é hoje, quando ela se aproxima de Jesus, um embrião ainda no ventre de Maria. Guga, você quer ser cheio do Espírito Santo? Se aproxima de Jesus. Quer ser cheio do Espírito Santo, Vitória? Se aproxima de Jesus. Não tem como. Maria, Isabel aqui, gente, um contexto onde o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne, mas a partir do momento que Isabel se aproximou de Jesus, ela ficou cheia do Espírito. Alguém que tem fé em Deus, é natural, ela vai se sentir atraída por Jesus. O assunto principal do dia dela é Jesus. O assunto principal de alguém que tem fé em Deus é Jesus. Tudo que ela vai pensar é incrível como ela liga com Jesus. Porque quem tem fé em Deus, ele está ligado em Jesus. Porque muita gente diz assim, eu tenho fé em Deus e Jesus. Não, não quero Jesus não. Não é Deus, é tudo, menos Deus. É qualquer outra coisa, menos o Deus Criador dos céus e da terra. Porque quem tem fé em Deus, ela fica cheia do Espírito Santo, não pela sua fé, mas porque a fé que ela tem em Deus, essa fé, ela puxa essa pessoa para Jesus. O amor, a fé em Deus, ela nos atrai a Cristo. E ao atrair a Cristo, o Espírito Santo vai encher. Então, a evidência de alguém que tem fé em Deus, ela é cheia do Espírito Santo. Alguém que tem fé em Deus, ela obedece a palavra. O próprio Lucas, em Lucas está escrito que quando Jesus ressurreto, lá em Lucas 24, Jesus fala, já ressurreto, ainda não tinha derramado o Espírito, ele fala, fiquem aqui, porque vai vir o Espírito aqui. E alguns homens, foram 2 homens, não acreditaram, precisou Jesus ir atrás deles, lá em Emaús. Volta para lá, meu irmão. Porque o Pentecostes vai acontecer lá. Ficai na cidade, Lucas 24. Fique na cidade até que do alto venha o Espírito Santo. Uma pessoa que tem fé em Deus, a partir do momento que ela é atraída por Jesus, ela obedece à palavra de Deus. Alguém, Cauê, que diz que tem fé em Deus e não obedece às Escrituras. Você já, papai, isso aí não tem não. Tem tudo, menos. Ele crê, mas não tem fé. Até crê, Roberto, até crê, mas não tem fé. E para finalizar, eu falei que o diagnóstico que você faz é mais pelas reações do que pelas ações, não é?
Porque boas ações, até os ímpios fazem. Até quem não tem Jesus faz. Mas toda a nossa reação, elas são reações produzidas pelo fruto do Espírito. Em Tito, hoje conversando com o Ives sobre um assunto, Deus me lembrou de Tito. Antes de Hebreus, livro pequenininho. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, capítulo 1. Deixa eu achar primeiro. 14. Não, 15. Perdão, 15. 15 e 16. Todos acharam? Tito. Todas as nossas reações, quem tem fé em Deus, as reações serão reações com base na produção dos frutos do Espírito que se encontra em Gálatas 5. Porque, olha só, 15, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. O que é isso? A palavra impuro no grego, aqui no original, quer dizer algo que mudou de cor. Um exemplo. E quando veio isso, só me veio uma alusão, uma alegoria, uma... Como é que é a outra palavra, pastor? Imagine uma mulher que pinta o seu cabelo de loiro porque ela não está satisfeita com a cor do seu cabelo. Quando ela encontra uma outra mulher na rua com um cabelo loiro bom, bonito, sabe o que passa na mente dessa mulher? Deve ser pintura. Porque para quem é impuro, todas as coisas são impuras. Para quem não aceita, para quem não tem um Espírito, para quem não carrega fruto do Espírito, não tem nada bom. Imagine alguém que com esforço, Marcelo, a gente conhece sua história, a gente sabe como é que você conseguiu a lanchonete. Hoje está bonita, né? Mas eu lembro que só era aquele de fritado lá de fora. Quem lembra quando o Marcelo começou? Mas quem não conhece sua história, Marcelo, o impuro vai para lá e vai falar assim, deve estar roubando. Ah, passou? Porque para os impuros, todas as coisas são impuras. Ninguém vai aceitar a felicidade de alguém. Mas para quem tem o Espírito Santo, ele começa a ver flores no lixeiro, no lixão. A diferença da abelha para a mosca é que a abelha, no lixão, ela vai procurar uma flor para pegar o néctar. A mosca, no meio de um banquete, ela vai procurar o que está podre para comer. Porque para os puros, todas as coisas são puras. Tem uma história de um homem que era um péssimo vizinho. Ninguém gostava daquele vizinho. E ele morreu. E no velório daquele homem, todo mundo só falava mal dele. Não tinha nada de bom para falar dele, porque ele era um péssimo vizinho. Mas de repente chega alguém puro. E pensou e falou assim, mas os olhos deles eram azuis, eram tão lindos. O cara achou uma coisa boa para falar. Mariana, pode ter sido tudo ruim. Procura uma coisa boa para falar. Porque para os puros, tudo é puro. Tudo é puro. As reações nossas serão reações com base nos frutos do Espírito. Gálatas 5. O que Gálatas 5 diz que é o fruto do Espírito? Para finalizar, acabei, pastor. Pode ir para o violão, se eu quiser, como é que é? Já tá. Eita, não tira não, pastor. Corre, me pega hoje, eu quero ver você correr atrás de... Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então vão acontecer situações, Marcelo.
Gente, não peça, se você é alguém irritado, não peça paciência para Deus. Porque para Deus te dar paciência, Ele vai colocar situações para te gerar paciência. Para gerar a sua paciência. A sua paciência precisa ser gerada. O fruto, o que é um fruto? Você coloca uma semente, vai sair uma árvore para crescer o fruto. Se aceitou Jesus, a semente do Espírito foi lançada. Agora esse fruto precisa nascer. Então, para produzir mansidão, vai ter um monte de gente para te irritar. Para produzir bondade, você vai andar na rua e em cada sinal vai ter alguém te pedindo alguma coisa. Mas aí você vai se provar se você tem fé em Deus. As suas reações diante dessas situações serão reações produzidas pelo fruto do Espírito? Porque uma coisa liga a outra. Se você tem o Espírito Santo, se você tem fé em Deus, essa fé que você tem em Deus te atrai a Jesus. Olha como é que uma coisa liga com a outra. Você tem fé em Deus, a sua fé em Deus te puxa para perto de Jesus. A exemplo de Isabel, quem se aproxima de Jesus fica o quê, Guga? Cheio. E se você está cheio do Espírito, você vai produzir o fruto do Espírito. Então, se as suas reações diante de situações são reações fora do fruto do Espírito, eu só chego a uma conclusão lógica. Você não está cheio do Espírito, ou seja, você não está perto de Jesus, sua fé não está em Deus. Você até crê. Vamos ser sincero como aquele homem. Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio que o Senhor cura, mas eu não estou tendo fé para o Senhor me curar. Senhor, eu creio, eu já estou orando. Eu creio, Senhor, que o Senhor salva, mas a minha fé não está me deixando ver a salvação. Porque eu olho para situações, eu olho para o mundo e eu começo a limitar a minha fé em Deus mediante as situações. Senhor, eu creio que o Senhor prospera, que o Senhor faz os negócios darem certo. Mas quando eu olho para a economia, eu olho para a minha conta bancária, a minha fé começa a querer murchar. Deus, me ajuda na minha falta de fé. Eu quero subir nessa bicicleta. Eu quero atravessar com o Senhor. Não me deixe crer só de longe. Me deixe crer caminhando com o Senhor. Porque ter fé em Deus é se aproximar de Jesus e ser cheio do Espírito. Fica de pé em nome de Jesus. Você crê? Eu vou fazer essa minha oração. Se essa for a sua oração, Marcelo, faça você. A minha oração é: Deus, eu creio que o Senhor pode, mas a minha fé está tão pequenininha. Me ajuda na minha falta de fé, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé que o Senhor pode restaurar vidas. Eu creio que o Senhor pode restaurar. O Senhor restaurou a minha. Mas a minha falta de fé não está me deixando ver o Senhor restaurar a vida do meu pai. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé em ver o meu pai restaurado, em ver o meu pai salvo. Você pode fazer a sua oração em nome de Jesus. Estes dias de desespero, incerteza e medo, e uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti.
Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova nos traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. E mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova nos traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que vida nova nos traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. 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 Nós acreditamos em Ti, Jesus. A nossa fé está no Senhor. Por isso nós nos alegramos, porque a Tua palavra cada dia mais nos edifica no Senhor. Que o Senhor encontre em nós pedras preciosas, prata, ouro. Que o Senhor veja em cada um de nós verdadeiramente os frutos daqueles que têm fé